Propriedade rural versus segurança jurídica. Como conferir, como dar segurança jurídica para uma propriedade privada? Andréia, eu não tenho 1 hectare de terra para chamar de meu. Para que eu preciso saber sobre isso? Senhores, saber sobre isso é muito mais importante do que imagino. Venham, só venham. Eu quero pedir licença para quem é do direito, para ser um pouquinho teórica nesse início, a fim de esclarecer para quem não é sobre segurança jurídica, para que ao final não fique nenhuma ponta solta, nenhuma interpretação equivocada, certo? Pois bem, vamos lá. O que é segurança jurídica? Segurança jurídica é um princípio do direito. E o que é um princípio do direito? O direito como um todo, ele tem duas origens, duas fontes. Fonte primária e fonte secundária. A fonte primária, senhores, é a lei. Ponto, acabou. A fonte secundária, por sua vez, ela se divide em 3, em analogia, costumes e princípios. Na teoria, como acontece? Diante de uma situação que não tem uma lei regulamentando, irá se socorrer a um caso análogo, aos casos análogos, a analogia. Diante de uma situação que não tenha lei regulamentando, que não tenha casos análogos, ou seja, casos semelhantes, parecidos, já julgados, aquela mesma situação, irá se socorrer aos costumes, ao que é praticado naquela região, naquela cidade, naquela comarca. Diante de uma situação que não tem lei que regulamente, não tem casos análogos, não tem prática costumeira, irá se socorrer então aos princípios. Pronto, é aqui que a segurança jurídica entra no mundo do direito, como princípio da segurança jurídica. Na prática, como que acontece? O que elas são, afinal, melhor dizendo? Elas são orientações subjetivas, senhores. Orientações subjetivas que auxiliam os julgadores a resolverem uma situação única. E vale lembrar que esses princípios, eles são arraigados de valores, de ética, de moral, de tudo isso. Compreendido? Pois bem, o princípio da segurança jurídica, ele protege 3 situações específicas, senhores, de acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 36, colando aqui para não passar a informação errada. Pois bem, essas situações são direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Direito adquirido acontece quando, por exemplo, existe uma lei que traz um rol de requisitos para o exercício de determinado direito. Aí suponhamos que o cidadão, ele cumpre os requisitos, mas por vontade própria não exerceu aquele direito e a lei vem a ser modificada, revogada, algo do tipo. O que acontece? O cidadão perde o direito? Não. Não porque ele cumpriu os requisitos no período em que a lei anterior estava vigente. Então, ele tem o seu direito adquirido. Coisa julgada acontece quando uma demanda subiu no judiciário até não caber mais recurso e, salvo raríssimas exceções, né, que a sentença, a última decisão pode ser modificada, recorrida, e, regra geral, não pode, as partes precisam se contentar com aquilo e ponto. Não posso ficar insatisfeita e ingressar novamente sobre o mesmo assunto. Isso é coisa julgada, já foi colocado ali uma pedra. Ato jurídico perfeito é qualquer ato que é feito de acordo com a legislação atual, com a legislação vigente, ainda que depois ela venha a ser revogada. Ela é feita nos moldes da lei, cumprindo todas as formalidades e requisitos. Então, segurança jurídica, regra geral, protege essas 3 situações: coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido. Agora eu convido os senhores a raciocinarem comigo. Em quais dessas situações, dessas 3 situações protegidas pelo princípio da segurança jurídica, entra a proteção à propriedade privada? Seja rural ou urbana. Em todas, senhores. Em todas. A depender da situação, a proteção à propriedade privada cabe nessas 3 situações. Agora, continuem aqui raciocinando comigo. Em quais dessas 3 situações nós, réis mortais, podemos atuar a fim de conferir segurança jurídica para as nossas propriedades? O direito adquirido, ele decorre de uma lei, ou seja, do poder legislativo, deputados federais, estaduais, vereadores, os nossos parlamentares. Coisa julgada decorre de uma sentença, ou seja, poder judiciário,
os magistrados, né? Juízes, desembargadores, ministros. E o ato jurídico perfeito? O ato jurídico perfeito, senhores, ele pode decorrer de nós. É aqui que é o nosso palco. É aqui a nossa chance de conferir segurança jurídica para as nossas propriedades. Quero que os senhores fiquem com isso bem em mente para saber onde e como podemos atuar para aumentar a segurança jurídica das nossas propriedades, porque a maioria das situações nós não temos gerência, mas aqui nós temos. Daí, mais que ligeiro, os senhores podem virar para mim e dizer o seguinte: Andréia, fala logo qual que é o ato que eu preciso realizar para deixar minha propriedade juridicamente segura? Pois eu lhes digo, senhores, todos os documentos que os senhores realizarem, todos são atos. Contratos de prestação de serviços, contratos sociais, minutas de escrituras públicas, muito importante, contratos de compra e venda, contratos agrários, os aditivos, os adendos, que muitas vezes são relegados, enfim, todos os documentos, senhores, que nós elaboramos, nós, réis mortais, que não parte do judiciário e nem do legislativo. Aí os senhores podem virar para mim e falar: ah, André, entendi. Então, eu vou fazer um pente fino nessa documentação toda da minha propriedade e pronto. Essa questão aí da segurança jurídica já vai estar resolvida, certo? Ainda não. Por quê? Porque ter uma propriedade juridicamente protegida, senhores, passa por ter uma propriedade regular. E tratando-se de imóveis rurais, para além da questão da matrícula do imóvel, que independe da natureza, seja ele urbano ou rural, existe uma matrícula ou deveria existir, que deve estar ok e condizente com a realidade, ou seja, o proprietário registral deve ser o proprietário de fato, existem algumas questões de extrema importância. Por exemplo, os cadastros devem estar ok, digo os dados corretos nos órgãos e autarquias e prefeituras. Por vezes, parece brincadeira, mas a mesma informação em diferentes órgãos, ela está diferente. Não é a mesma informação, mas está diferente. Isso causa problema. Os alvarás, as licenças, a depender da atividade rural praticada naquela propriedade, devem estar ok. Quem nunca ouviu falar de uma propriedade que foi embargada? Quem nunca, né? As declarações são extremamente importantes. As declarações devem condizer com a realidade. Tudo isso que eu disse até agora, senhores, são embasadas os cadastros e as declarações em laudos técnicos. Eu quero abrir um parêntese aqui sobre os laudos técnicos, porque quem trabalha na área sabe o quão importante eles são. Eles precisam ser claros e objetivos, e os profissionais precisam saber interpretar, para mastigar para os entes quando necessário, né? Os laudos, se confusos, os contratos, se superficiais, os cadastros, se não conversarem, tudo isso irá gerar insegurança jurídica. Então, é um conjunto de fatores. São documentos muito bem feitos que devem condizer com a realidade, são laudos que devem ser interpretados da forma mais clara e objetiva possível, são profissionais que também devem ser qualificados para essa área, saber interpretar, além de serem observadas as peculiaridades de cada propriedade, porque nenhuma propriedade é igual. Sempre num checklist irá faltar alguma questão que é atinente àquela propriedade em específico. Infelizmente, existe aqui no nosso Brasil varonil um pensamento, uma cultura de que o único motivo pelo qual a propriedade rural precisa estar em ordem é para conseguir crédito rural, financiamento. Crédito rural é importante? Crédito rural é importante. Infelizmente, a maioria dos nossos produtores rurais não conseguiriam se manter sem crédito no nosso atual cenário. Inclusive, senhores, procurem mais os seguros, aqui os créditos, né? Apesar de uma coisa não excluir a outra, mas, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso, senhores, é o seguinte: não é inteligente pensar na segurança jurídica, na regularização do imóvel somente para fins de crédito, financiamento. Uma vez que os reflexos dos problemas de uma propriedade regular,
eles não são a longo prazo. Eu explico isso porque aconteceu uma situação bem curiosa há pouco tempo. Eu estava conversando com um cliente e falei da implicação de uma propriedade regular no momento de um inventário. E ele virou para mim e falou: "Ah, meus herdeiros que se virem depois." Ok, mas os problemas não surgirão apenas lá. Surgirão no cotidiano. Poderão surgir problemas com a emissão de notas fiscais, por exemplo, problemas com a Receita Federal, embargos, enfim, uma série de problemas. Eu costumo falar que os reflexos dos problemas são tantos que a nossa mente, a nossa criatividade não alcança. Por exemplo, podem complicar um divórcio, que já é pouco desgastante, né? Então, senhores, sejamos inteligentes e façamos a nossa parte. Vamos voltar lá no início da prosa? Aí os senhores viram para mim e dizem o seguinte: Andréia, eu já não falei para você que eu não tenho 1 hectare de terra para chamar de meu? Para que eu preciso saber disso tudo? Tem cabimento, não? Os senhores lembram de uma ação indenizatória que ingressaram em decorrência de uma mala extraviada? De umas férias que os senhores tiraram antes da pandemia? Lembram? O processo não anda, tá parado. Pois é, esse processo já poderia ter acabado, senhores. E explico. De acordo com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em 2021, agora os dados fresquinhos, de todas as demandas das justiças estaduais brasileiras, em primeiro lugar estão as demandas que versam sobre contratos. E não são contratos consumeristas, senhores. Acreditem, são contratos autônomos em que as partes têm poder de escolha. Eu confesso que eu fiquei surpresa, porque eu não esperava. Lá consta até a 5ª colocação. Então, os contratos. Segundo, contratos consumeristas. Em terceiro, direito de família, que eu particularmente achava que estaria em primeiro lugar disparado, mas não, ficou em terceiro. Em quarto, direito ambiental. E em quinto, tributário. Surpreendente, né? Corram lá no CNJ e confiram. Tem outras informações que vale a pena nós termos conhecimento. Mas, o que eu quero dizer com isso é que, notadamente, as questões, os contratos particulares, os documentos elaborados por nós, eles, de fato, não refletem somente na vida de quem tem propriedade. Propriedade rural, propriedade urbana, seja ela qual for. Reflete na vida de todos nós. Então, é importante nós termos esse conhecimento. Partindo para o fim, senhores, eu quero fazer dois apontamentos que eu julgo relevantes. O primeiro é a respeito de uma frase muito utilizada pela mídia, com variações, mas o sentido é o mesmo, que diz o seguinte: a insegurança jurídica brasileira afasta investimento estrangeiro, investidores estrangeiros, algo do tipo. É verdade? É verdade. Existe uma organização independente chamada World Justice Project, que avalia a segurança jurídica de 39 países. E o ranking de 2021 já saiu. E o Brasil está ocupando a posição 77, 77ª. Eles avaliam 8 pontos: corrupção, justiça, governo, questão civil. Eu vou deixar o link aqui embaixo, aí os senhores explorem lá, é bem interessante, muito interessante mesmo, e aproveitem para observar os financiadores. Sempre que eu vejo essas estatísticas, esses rankings, eu vou ver quem que está financiando para a gente poder considerar ou não, né, aquela pesquisa. Quem está financiando. Pois bem, o segundo ponto, e que eu julgo o mais importante, é que para além de deixar claro que um país é inseguro para investir, para fazer negócios, a falta de segurança jurídica, ela evidencia o caráter, a moral, a ética da população daquele país, de uma nação. Por que isto é tão importante? Porque os países, as nações, elas possuem sistemas organizacionais. E os sistemas organizacionais, eles são compostos, são geridos por pessoas. No caso do Brasil,
o sistema que adotamos é a teoria dos três poderes, né, de Montesquieu. Então, temos aqui o poder executivo, legislativo e judiciário. E dentro dessa organização, possuem pessoas com poder de decisão e com poder de mando. Falando especificamente do judiciário, do poder judiciário, o nosso sistema jurídico, senhores, ou melhor, o sistema jurídico adotado pelo Brasil é o civil law, ou seja, tem como fonte primária a lei, como nós já conversamos. Existe, para quem não é do direito, existe um outro sistema jurídico que contrapõe o civil law, que é o common law, que é o sistema jurídico adotado nos Estados Unidos, que tem como base casos já julgados, a jurisprudência, enfim. Deem um Google aí para os senhores conhecerem os detalhes. Mas voltando aqui ao nosso civil law. No nosso sistema, senhores, as leis elas são tão importantes que elas possuem procedimentos e ritos especialíssimos para que elas sejam criadas. Então, elas não podem ser colocadas de escanteio assim, a qualquer nota. Então, o julgador ele tem que respeitar a hierarquia, teoricamente, das leis, dos casos análogos, da analogia, dos costumes e dos princípios. Pois bem, ocorre, senhores, que em 2018, a Lei de Introdução, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito, que para quem não é do direito, essa norma, ela nada mais é do que uma orientação aos julgadores da forma que a lei deve ser aplicada e interpretada, tá? Pois bem, ela trouxe o artigo 20 com um parágrafo único. E a redação desse artigo 20 e desse parágrafo único, ela dá margem para o julgador decidir de acordo com os princípios, ignorando as leis, a analogia, os costumes, com a justificativa de que ele deve observar as consequências da decisão. Então, olha, julgador, se você está observando que se julgar de acordo com a lei vigente e válida do ordenamento causará alguns prejuízos, as consequências não serão boas, então pode pular aí a lei, a analogia e os costumes e ir direto para os princípios. A hermenêutica, a interpretação desse artigo e desse parágrafo único dá margem para este entendimento. Aqui no MS, senhores, em 2016, ocorreu um caso que exemplifica exatamente essa situação. Havia sido determinada uma reintegração de posse de uma propriedade rural dia X. Pois bem, dia X pela manhã, as partes interessadas estavam que lá na porteira da propriedade para que a reintegração ocorresse, certo? Certo. Acontece que o que ninguém esperava é que a ministra Carmen Lúcia suspendesse a reintegração de posse durante a madrugada, alegando que a reintegração poderia gerar conflitos e perdas de vidas humanas, algo do gênero. A justificativa dela foi esta. E esta, de fato, foi uma das primeiras decisões nesse sentido, porque já aconteceram outras Brasil afora. Pois bem, senhores, essa decisão, essa postura, essa suspensão de reintegração de posse, à primeira vista, ela parece coerente, não parece? Ela se apresenta louvável, não se apresenta? Afinal de contas, está querendo preservar vidas humanas diante de um conflito que pode acontecer. Certo? Certo. Senhores, na verdade, esta decisão do STF, ou de qualquer tribunal que entender desta forma, ela é extremamente nociva para o nosso ordenamento. Por quê? Porque ela passa duas informações veladas de forma indireta que geram ainda mais insegurança jurídica. E a primeira delas é a seguinte: olha, invasores, realizem outras invasões e fiquem tranquilos, nós não vamos retirá-los das terras que invadirem, pois nós temos medo de gerar conflito no momento da reintegração de posse e de entregar para quem de fato tem direito. Esse é o primeiro recado que é dado.
A segunda comunicação que se faz com esse tipo de decisão é a seguinte: olha, nós, Estado, governo, somos incapazes de fazer cumprir as nossas próprias leis. Nós não temos poder. No direito nós chamamos poder de polícia. Não é poder da polícia, é poder de polícia. Depois os senhores deem um Google aí. Mas é como se estivesse falando, nosso poder de polícia é uma teoria, não existe na prática e, portanto, nós não vamos cumprir o que nós mesmos determinamos, ou seja, nós não vamos seguir o sistema jurídico que nós escolhemos seguir. Nós não vamos seguir a hierarquia que deveria ser seguida. Lei, analogia, costumes e princípios. Agora me digam, senhores, como levar a sério um país que não respeita o próprio sistema jurídico que escolheu seguir? É muito delicado, né? Então parece que o politicamente correto, à primeira vista, justifica ações que vão degringolar todo um sistema. Então não dá para julgar de bate-pronto, porque quem vê uma matéria como a que saiu aqui no Mato Grosso do Sul, falando que não teria reintegração para preservar vidas, de fato, parece que é justa. Mas os males são muito maiores. Diante disso tudo, senhores, nos resta o quê? Fazer uso das armas que temos. E que armas que temos? Documentos particulares. Sim, os nossos documentos são armas que podemos utilizar para proteger os nossos negócios, as nossas negociações, as nossas propriedades. Por isso não se deve subestimar o poder de qualquer documento que os senhores elaboram. É de extrema importância. Por quê? Porque o nosso sistema é falho e nós não vamos consertá-lo, infelizmente. Mas nós podemos minimizar os prejuízos que ele pode nos causar. Eu quero agradecê-los por terem assistido o vídeo até aqui. O meu objetivo era o quê? Fazer um vídeo curtinho, mas aí a pessoa vai se empolgando, né? Se ficar muito longo, eu divido em 2 partes. Mas quero de verdade agradecer quem tem interesse nesse assunto. Eu julgo de extrema relevância para nós sabermos outros assuntos e não pela opinião alheia. Sabe, assuntos base? Pois é, eu julgo esse assunto ser um desses assuntos base para qualquer outro tema mais polêmico. E se os senhores julgam também um assunto base, eu peço que conversem, passe para frente com os colegas, enviem um vídeo se achar que devem, ou conversem sobre o assunto, porque se chegaram até aqui, é porque os senhores também têm a responsabilidade de levar informações jurídicas aos demais colegas, né? Vamos sair da ignorância, senhores. De fato, é muito cansativo fazer algumas ligações e sair do politicamente correto e do óbvio que não é tão óbvio assim, mas alguém precisa fazer. Pode ser que sejamos nós. Então, mãos à obra.